Olá, eu sou Suzana Stilling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de Pais e Filhos, de Turgenev. Este livro foi escrito em 1862 e um ano antes havia acontecido a reforma na Rússia, a emancipação dos servos. Os servos eram um tipo de escravidão em que os homens trabalhavam nas terras para os seus senhores e eles eram propriedades desses senhores. E eles estavam tão diretamente ligados a essa terra que, no caso de venda de uma propriedade, esse comércio de compra e venda de terras era linkado à compra e venda desses servos. Então, é como se eles pertencessem, mais do que aqueles senhores, eles pertenciam àquelas terras mesmo. Então, passado um ano desta reforma, estava sendo lançado este livro de Turgenev. Imagine então a transição que estava se passando nesse período da Rússia. Turgenev era um observador daqueles movimentos, né? Ele era de uma família muito rica, esse autor, e observava esse levante dos jovens, desses jovens então estudantes que vinham com um novo pensar, um novo agir, né, para esta sociedade. Se pensar, não há novidade alguma, porque toda geração vem querendo ser diferente à geração anterior, a de seus pais, né? E aqui nesse livro vai ser retratado exatamente isso, a geração de 1860 querendo ser muito diferente da geração de 1840. De fato existia, por essa razão que eu acabei de explicar, mas a gente vê nos tempos de hoje acontecendo a mesma revolução, entre aspas, né, entre gerações. Essa nova geração, então, de grandes revolucionários, né, se encontravam os nihilistas. E é exatamente sobre isso que vai falar esse livro, sobre, como o próprio título já sugere, pais e filhos, esse relacionamento entre essas gerações, entre esses laços familiares e o nihilismo. Aqui nós vamos encontrar uma família que está afastada, duas famílias, na verdade, que estão afastadas de seus filhos, né, pela razão dos estudos. Então, o jovem Arcádio, que estava muitos anos estudando fora de casa, ele retorna ao lar do pai, Nikolai. Esse pai tem um irmão, Pavel, que mora ali com eles. Então, esse retorno para o lar. Só que Arcádio traz o seu grande mentor, que é o Bazarov. Bazarov é esse nihilista. E Arcádio se entende como um discípulo dele. E convida, então, para que passe alguns dias ali na sua família. Logo de início, a gente vai encontrar essa reaproximação, né, do filho com o seu pai, Nikolai. E é um retorno muito amoroso, muito gostoso, assim, aquele calor, né, entre pai e filho, aquele abraço cheio de saudade, cheio de amor mesmo. E essa manifestação carinhosa é no silêncio criticada, assim, pelo Bazarov, sabe, é desprezada, porque ele tem outra visão a respeito desses relacionamentos, né, as coisas não têm que ser nesse caminho. Bazarov, ele tem um jeito muito à vontade de ser, sabe? Assim, beira, não é nem que beira, de fato é falta de educação que ele demonstra. Ele tem, assim, muita frieza com relação àquelas pessoas tão acolhedoras que estão recebendo. Sabe quando ele não demonstra vontade alguma de responder a simples perguntas feitas a ele? Ele é muito curto, muito rápido nas suas falas, sem se importar de se explicar muito, sabe? Se alguém pergunta, por exemplo, quem é você? Quais suas origens? Né? Ele vai dar sempre respostas muito curtas e deixando muito a desejar, porque esse é o pensamento do nihilista. Em algum momento, na ausência desse Bazarov, tanto o pai, Nikolai, quanto esse tio, Pavel, eles perguntam, né, afinal de contas, o que é esse nihilismo? E o jovem Arcádio responde, é algo muito diferente do que se está acostumado a ver, né? É alguém que tem confiança somente no que pode ser comprovado cientificamente, é um desprezo pela fé, por tudo aquilo que se tem somente por tradição, por costume. A origem da expressão nihilista vem do latim nihil, que significa nada. Então, o tio Pavel aqui vai perguntar para ele, quer dizer que então o nihilista não respeita nada?
Até porque para dar uma cutucada, porque ele está sentindo essa falta de respeito nesse Bazarov, né? E o sobrinho responde que não, nihilista é aquele que vê tudo a partir de um ponto de vista crítico, que dispensa aqueles valores tradicionais, enfim. Ele tenta racionalizar realmente esse modo de ser, né, do nihilista. Mas é muito estranho, porque esse tio, tanto o tio quanto o pai, não vê grandes vantagens, né, no tal nihilismo. Eles vêm com bastante descrença, ao ponto de falar, então, vamos ver então o que essa nova geração aí de nihilistas, né, como é que vai se sair sem ar, né, vivendo no vácuo, porque eles percebem isso, um grande vazio. E aí vem aquela conversa, né, nada como os homens de princípios, né, da nossa geração, homens de valores, que tem respeito, sim, pelas autoridades, já que o nihilista não tem, o nihilista não reconhece a autoridade, né? E a autoridade aqui não é só no campo da autoridade social, mas até a autoridade do pai. Enfim, é bem difícil para esse pai e tio entender isso, né? O que esses novos vêm trazendo. Então, o livro ele vai trabalhar isso o tempo todo, né? A gente vai percebendo esse querer novo, né, de viver, de entender a sociedade, mas que vai confrontar com a geração anterior. Mas vai chegar um momento em que Bazarov vai visitar sua própria família e Arkady o acompanha nesta visita. Ele vai ver que Bazarov despreza aqueles pais, sabe, assim, quando não demonstra calor, não tem afeto, os pais vêm enlouquecidos de saudade depois de tanto tempo sem aquele filho, né, que estava como Arkady, estudando em outro lugar distante. Ele vai perceber que Bazarov não é que despreza, ele não quer demonstrar sentimento, emoção, então ele é bastante frio com aqueles pais. E aquela mãe tão amorosa, cheia de saudade, é filho único, ela quer abraçar, ela quer conversar com o filho, mas ela não tem nem diálogo. Diferente da família de Arkady, que é a família rica, aqui Bazarov é uma família pobre. E essa mãe não tem diálogo com o filho, ela não sabe como se aproximar, ela só queria expressar, né, seu amor através dos seus gestos carinhosos. Mas Bazarov faz de tudo para se afastar, ele demonstra que está incomodado. E isso vai fazer com que Arkady repense um pouco essa questão do nihilismo, essa frieza. Ao mesmo tempo que Arkady é um grande admirador de Bazarov, ele começa a perceber que há muitas falhas nesse pensamento nihilista. E vai acontecer desses dois jovens conhecerem uma mulher muito bonita, ela é viúva, tem ali em torno de 29 anos, e para eles já é uma mulher bem mais velha, porque Arkady tá no início dos seus 20 anos, ali 20 e pouquinhos. Bazarov é um pouco mais velho, mais próximo à idade dessa jovem Ana, e essa jovem desperta o amor dos dois. Então tá tendo ali um conflito entre eles. Mas o principal conflito não é gostar da mesma mulher, mas sim Bazarov não aceita que ele esteja amando alguém, porque isso é completamente fora do que o nihilismo prega. Porque se ele precisa acreditar somente naquilo que dá para comprovar cientificamente, então como é que ele vai comprovar o amor? Como é que ele vai cair nas garras do amor, sendo um homem tão prático, tão inteligente, tão conhecedor sobre todas as coisas, as forças do universo, e ele se depara com amor e ele é partido, né, ao meio por conta de uma coisa simplesmente inexplicável. E fica bem interessante essa história, até que entra uma segunda mulher aí, que vai romper essa queda de braço entre os amigos, né, por conta do amor dedicado à mesma mulher. Bazarov não é uma figurinha fácil de se aceitar, ele vai provocando bastante incômodo na gente, leitor, e quando ele se apaixona então por Ana, ele consegue ficar ainda mais desagradável. Você vê ele rompendo com coisas que para nós mesmos é uma tradição, né? Você chegar e se adequar ao lugar em que chega, né? Você respeitar os costumes daquela casa que lhe acolhe. E Bazarov não tem nada disso. É como se ele usasse uma expressão assim, eu sou mais eu, sabe? Então, quando ele se apaixona por Ana, ele consegue ficar ainda mais insuportável,
porque aí ele está agora em conflito com ele mesmo, não somente em conflito com a humanidade, né, com a sociedade ao seu redor. Eu tive conflitos constantes com esse bendito Bazarov, não sei como é que você vai se entender com ele, desejo a você boa sorte. Há uma banda dos anos 80 lá, Legião Urbana, e eles fizeram uma música homônima, então com esse mesmo título, Pais e Filhos, que vai tratar também dessa complexidade familiar, né, do relacionamento pai e filho, este conflito de gerações. É bem interessante, se você ainda não conhece, se você é mais jovenzinho, não conhece ainda, pegue aí na internet, ouça, que foi produzido com inspiração neste livro de Turgenev. Fica aqui a minha recomendação para que você conheça Pais e Filhos de Turgenev. Espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Eu agradeço a sua presença aqui no canal. Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, faça seus comentários. E eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!